Autora do livro de contos A Casa Deles e professora de teoria literária na USP, Ana Paula Pacheco acaba de lançar Pandora. No romance, a experiência do confinamento durante a pandemia surge na forma de relacionamentos amorosos desconcertantes e com uma ironia e um humor que trazem ecos de Franz Kafka. Pandora, a gente tem uma professora de literatura que está confinada durante a pandemia e começa a falar dos seus relacionamentos fraturados, frustrados, de alguma maneira trágicos. Mas esses relacionamentos são um pouco peculiares, porque não são exclusivamente com seres humanos e relacionamentos amorosos, né? Como que é isso? Como surgiu essa ideia? A narradora de Pandora, ela se casa, 3 vezes, então basicamente a estrutura do livro acompanha os 3 casamentos. Eles não vêm na ordem cronológica, o primeiro que aparece no livro é com um pangolim, e tem uma razão para ele ser primeiro, porque o pangolim foi o primeiro vetor de transmissão da Covid-19 que apareceu na mídia. Antes ela tem um primeiro casamento, que também tem a ver com a pandemia já, que é com uma líder de uma ocupação no centro da cidade de São Paulo, por quem ela se apaixona, e depois de se casar, então, com a moça da ocupação, com o pangolim, ela tem um terceiro e último casamento no livro, que é com um morcego, que é o outro vetor de transmissão da Covid-19. Então, a estrutura do livro, basicamente, são esses 3 casamentos, que acho que, de alguma maneira, tentam dar conta da situação de um estranhamento radical. A ideia surgiu, eu tinha me separado há pouco de um casamento muito importante, de muitos anos, e me vi trancada meses depois, como todo mundo que pôde se trancar, que tinha casa, e nessa situação que parecia muito absurda, que era das ruas esvaziadas e a gente sozinho em casa. Para mim, era uma forma de me aproximar de maneira realista de uma situação, a nossa de pandemia, que parecia muito absurda e que, no entanto, é muito real. Então a pergunta era, como é que a ficção pode tentar alcançar esse contemporâneo? Acho que essa é a pergunta da ficção que quer estar em dia com o seu tempo. De onde vem essa maneira de normalizar o que parece estranho e com isso mostrar o estranhamento de outras situações normais? Eu acho que o grande professor disso é o Kafka, sem dúvida. Mas acho que o livro traz diferenças de tonalidade em relação ao Kafka. Essa coisa do humor é muito importante no livro. Por exemplo, quando a narradora se casa com o morcego, ele logo quer trazer a família toda para morar com eles na sala. Então, ela se vê tendo que fazer tarefas diárias de, cozinhar para um bando de bichos, alimentá-los, limpar a sujeira toda, todo dia. Então, tem um pouco essa brincadeira com as relações, que alguns chamam de líquidas, enfim, as relações amorosas hoje, que tem algo de tudo ou nada, e acho que na pandemia mais ainda. Acho que a gente aprende com Kafka que a situação muito absurda, ela é narrável e ela é tanto mais impactante quando a linguagem tenta se aproximar disso objetivamente. Não é só um delírio da personagem, não é só um delírio dessa narradora personagem. De fato, ela está deprimida depois do casamento com a Alice, ela amava a Alice, e ela está estraçalhada. Então tem essa mescla estilística, eu diria, que é de um esfriamento da linguagem, de procedimentos que são muito experimentais, por isso um romance experimental, Então de procedimentos de corte, de montagem, que tem muito a ver com cinema, mas também com a experimentação narrativa das primeiras décadas do século XX. E, ao mesmo tempo, se trata de uma subjetividade completamente estraçalhada, que o leitor vai vendo
aos poucos, mas em ação, né? Então tem essa força da ação, ao mesmo tempo uma linguagem que vai tentando colocar as coisas no seu lugar. O livro se intitula Pandora, que remete à caixa de Pandora, de onde saem todos os males do mundo da mitologia antiga. E o livro é atravessado também por referências mitológicas, né? Como é que isso se conecta com toda essa estrutura por si só, já complexa, que você descreveu? Pandora é um título que remete ao conjunto do livro, né? Esse conjunto despedaçado de uma mulher em estado de liquidação mental, né? Eu demorei a pescar um título, né, ali no texto. A Pandora aparece como uma referência uma vez só, né? É a narradora pensando que a caixa de Pandora inteira se abre ali com o pangolim. Mas, aos poucos foi fazendo mais sentido, porque a narradora ela é vítima da situação pandêmica, né, como todos, mas ao mesmo tempo ela é agente, como todos nós, né? Colaborando, né, nessa organização social destrutiva. Tem algo aí que a mulher que abriu a caixa dos males, né, soltou todos os males do mundo, mas ao mesmo tempo tem a esperança no fundo da caixa, que ninguém sabe se está guardada, bem guardada, ou se justamente ficou ali fechada e não há mais esperança. Então tem essa força, algo mítica, que é ela experimentando um liquidificador de tudo, assim. A relação entre seres humanos e animais atravessa a história da literatura. Basta pensar no cavalo Rocinante, fundamental na delirante reconstrução da imagem do arruinado fidalgo Dom Quixote como um cavaleiro andante no livro do espanhol Miguel de Cervantes. Ou então no maior clássico norte-americano que leva o nome de uma baleia, Moby Dick, o enorme cetáceo que o capitão Ahab persegue obsessivamente. No romance de Herman Melville, a baleia é chamada também de Leviatã, recuperando conotações bíblicas da encarnação do mal num monstro marinho. Esses dois exemplos, o Rocinante de Dom Quixote e Moby Dick, mostram como os animais, ao se transformarem em personagens, podem assumir caráter simbólico ou serem projeções de anseios e temores humanos. Mas os animais domésticos também são personagens recorrentes, sobretudo o cão, que já aparece no épico grego que está na origem da literatura ocidental. Na Odisseia de Homero, o velho cão Argos é o primeiro a reconhecer Ulisses, quando o rei de Ítaca retorna disfarçado da Guerra de Troia. Mais modernamente, a inglesa Virginia Woolf, em Flush, Memórias de um Cão, narra a história do casal de poetas ingleses Elizabeth Barrett e Robert Browning, do ponto de vista de um Cocker Spaniel, entrando na pele do bicho de estimação para expandir de modo muitas vezes cômico as sondagens da vida interior que marcam sua literatura. Procedimento semelhante aparece em Timbuktu, de Paul Auster, uma espécie de road movie canino, no qual Mr. Bones, depois da morte de seu dono, um poeta outsider, alcoólatra e visionário, passa a perambular pelas ruas dos Estados Unidos em busca de um novo lar. Na literatura brasileira, o maior exemplo é a cachorra-baleia, que os retirantes de vidas secas são obrigados a sacrificar. Na cena, a mais comovente da obra de Graciliano Ramos, o momento da morte é descrito a partir da percepção da própria cadela, cujo destino é um espelho da tragédia social representada no livro. Talvez o escritor que tenha explorado mais amplamente o bestiário ficcional seja Franz Kafka, cujos textos combinam realismo e enigma. Em A Metamorfose, o seu livro mais conhecido, Gregor Samsa acorda transformado num monstruoso inseto que, embora incorporado ao cotidiano familiar, expressa uma desoladora condição de isolamento e inadequação. Várias narrativas de Kafka remetem à tradição das fábulas infantis que antropomorfizam os animais, como encontramos desde o grego Esopo até o francês La Fontaine.
A diferença é que nos contos do escritor tcheco de língua alemã, o misto de estranhamento e reconhecimento fornecido pela presença animal pode indicar consciência de uma diferença radical. É o que ocorre em Um Relatório para uma Academia, no qual um macaco faz uma conferência em que relata seu processo de humanização, oferecendo um painel entre trágico e jocoso do resultado violento de nosso antropocentrismo e de nossas idealizações do mundo animal. Romance em versos de Alexander Pushkin, poeta fundador da literatura russa, Evgueni Onegin ganha a tradução do escritor Rubens Figueiredo, que já verteu obras de Tolstói e Turgenev. Em Breve História da União Soviética, a australiana Sheila Fitzpatrick reconstitui os quase 80 anos que levaram da utopia ao colapso do Império Comunista. A edição em língua portuguesa da revista britânica Granta reúne, em seu número 9, textos ficcionais e ensaísticos sobre cultura, sociedade e política na Rússia do passado e do presente. E Problemas da Obra de Dostoiévski é um ensaio clássico de Mikhail Bakhtin, aqui em sua primeira versão de 1929, no qual o pensador russo formulou conceitos como romance polifônico e dialogismo, fundamentais para entender o autor de Crime e Castigo. Há 15 anos atrás eu estava nessa casa da literatura paulistana para lançar uma obra chamada Escola da Vida. Não era mais um livro, mas um conjunto de histórias de pessoas como eu, autodidatas, que empreenderam na vida e nos negócios a partir das experiências práticas. E hoje, 15 anos depois, voltamos aqui para celebrar essa trajetória que se tornou, na verdade, um grande programa de desenvolvimento humano, que ensina pelo erro e transforma a mentalidade das pessoas. Eu vim aqui na livraria comprar alguns livros e vim indicar exatamente os livros que eu comprei, que é esse da Dalgisa Neri, que é uma poeta maravilhosa, que foi meio esquecida, que tem uma história interessantíssima. Esse do Antônio Torres, que é um grande escritor brasileiro, um cara muito craque, sabe, escreve muito bonito o texto dele. E do meu colega, o Ali Salomão, que é um poeta maravilhoso, né, que é o Jet Lag. E um dia ele chegou para mim e falou assim: cara, eu odeio aquela sua música Amora. Eu falei, mas por quê? Porque você fala assim, que vou contar para o seu pai que você namora, você é um entreguista, você é um dedo duro. Então eu recomendo esses livros que realmente são muito bonitos e muito interessantes, principalmente esse, um grande poeta brasileiro. Depois do intervalo, um bate-papo com Emerson Alcalde, escritor e cofundador do Islã da Guilhermina, na zona leste de São Paulo. O Entre Linhas volta já. Em Nos Corre da Poesia, a autobiografia de um slammer, o poeta Emerson Alcalde recapitula suas vivências nos bairros periféricos de São Paulo que coincidiram com a ascensão no Brasil do rap e da cultura hip-hop, em que o próprio Emerson tem papel protagonista como cofundador do Islã da Guilhermina. Emerson, você tem 40 anos e acaba de publicar uma autobiografia, Nos Corre da Poesia. O que justifica, nessa idade tão jovem, já escrever uma autobiografia? Bom, eu queria contar a história do Islã, né? Eu queria fazer um livro, primeiro, mais explicativo, contar um pouco a breve história do Islã no Brasil. Mas aí eu percebi que quando eu ia dar palestras, a parte mais interessante era contar a minha experiência nos eventos, na França, em outros campeonatos, a galera se empolgava mais. Então resolvimos misturar as duas coisas. O poema que escolho para começar é A Massa. As palavras vão saindo como descarregar de linha de uma pipa das férias escolares.
E aqui você estrutura o livro em capítulos que não são exatamente contínuos, embora eles tenham uma concatenação cronológica. Você vai pegando momentos decisivos que mostram tanto a evolução do slam, do rap, do teatro hip hop, quanto também o pano de fundo histórico contra o qual esses eventos acontecem. Eu me empolguei mais quando eu percebi que era uma história coletiva, uma história que podia ser de outras pessoas também e contextualizar politicamente o país, os movimentos culturais que aconteciam, como que era São Paulo nos anos 80, nos anos 90, o que tinha na política, o que tinha na música, no rap, com teatro, onde também participei. Então esse livro acaba sendo não cronológico, mas ele vai por blocos, onde eu achei pertinente contar a história do slam, mas o que veio antes do slam, até chegar à criação dele, teve outros movimentos. Tô focado nos meus corre e isso vai seguir assim. Nem pense na ideia de querer vir mandar em mim. Sou dona da minha própria caminhada e de palavra tamo engatilhada. Eu tô cansadão dessas figuras. É muita pose de quebrada pra quem nunca pisou nenhuma. Para quem não conhece exatamente o que é o slam, qual é a característica desse tipo de evento, esse tipo de manifestação e também de disputa que acontece nos encontros? O slam ele é um campeonato de poesias faladas, onde o poeta tem que apresentar poesias autorais e cada poema tem que ter no máximo 3 minutos de duração e não pode usar nenhum tipo de adereço, cenário, figurinos. É ele, é a sua poesia, o seu texto. Sua voz, né? Sua voz, né? Do jeito que você quiser. As pessoas vão te ver, então é importante você dizer uma narrativa que condiz com você. E você é avaliado por 5 pessoas que são da plateia, que não são especialistas em poesia necessariamente, pode até ser, mas são pessoas que estão ali, homens e mulheres, negros, brancos, mais novos, mais velhos, que recebem uma plaquinha de 0 a 10 que dão notas, 7.8, 8.9, 10, cai a maior a menor. E são 3 rodadas. Primeira, todo mundo fala, passam 5 para a semifinal, 3 para a final e sai um campeão por edição. E você é criador do Slam da Guilhermina, que estampa inclusive a sua camiseta. O que é o Slam da Guilhermina, qual a importância dele, como é que ele se insere nesse contexto? O Slam da Guilhermina ele é o segundo slam do Brasil e o primeiro a ser feito na rua, na Zona Leste. Então eu escolhi um lugar, uma praça anexa à estação de metrô Guilhermina Esperança, justamente para ser um lugar de fácil acesso para as pessoas virem de outros bairros e poderem acessar o evento. Hoje o Slam da Guilhermina é um evento, tem há 11 anos que ele ocorre e ele traz gente de toda a cidade que vem para cá para poder competir ou assistir os eventos, né? Que promove, além do evento na praça, que é mensal, o projeto Slam Interescolar, que é nas escolas. Né? Pergunta para um playboy o que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Não, mais ou menos assim. Você fala, por exemplo, da primeira vez que você ouviu o Gabriel Pensador. E depois, toda a expectativa a cada disco dos Racionais que saía. Quer dizer, são momentos-chave que orientaram também quem estava querendo fazer essa intersecção entre poesia e música. Né? O rap, né, que eu ouvi me transformou enquanto poeta. Né? Eu via a música sertaneja, né? Eu ouvia o que passava na televisão, né? Um show de calouros. E aí, quando eu ouvi a primeira vez o Gabriel Pensador, falei, nossa, que incrível, narrativa, uma música falada, uma história urbana. E depois os Racionais, né, contando sobre a periferia de um modo mais duro e uma história também, umas letras épicas, né? E eu ficava ouvindo aquilo repetidas vezes, né? Eu via, voltava a fita, ouvia várias vezes, decorava as letras. Então, esse momento acho que marcou muito uma geração, a minha principalmente, né, de ser jovem na época que foram lançados esses discos e cada um foi evoluindo, fui também envelhecendo como eles, né? E isso formou uma juventude, né? Ouço unicamente o som tocado pelo DJ. O apresentador me chama Emerson Alcalde, de Brasília. Como o livro tem um caráter autobiográfico, você fala de dois acontecimentos, 2 momentos importantes. Quando você começou a escrever letras de rap e você viu que você precisava de maior desenvoltura no contato com a literatura, com a língua, com a linguagem. E o outro momento que você descreve, que é decisivo para a sua trajetória como slammer, é o teatro. Quando você participa de montagens de teatro, de grupos de teatro. Como é que essas duas coisas se articulam? Tentei escrever como eles, né? E tentava escrever minhas letras, só que eu sentia uma dificuldade em elaborar as poesias, porque eu não tinha muito repertório, eu não tinha muitas leituras.
E algumas professoras me apontaram, você tem grandes ideias, mas você precisa estudar mais, precisa ler mais. Aí eu fui buscar literatura tradicional mesmo, que tinha, né, Drummond, Vinícius de Moraes, li esses autores e depois passei a escrever. Eu entrei nos grupos de teatro de periferia e depois eu me formei, consegui uma bolsa de estudos para fazer artes cênicas na universidade. E aí lá eu tive contato com essa literatura, dramaturgia europeia, né, e as artes plásticas. No final do mês de fevereiro, a notícia de que mais de 200 trabalhadores tinham sido resgatados de uma condição de trabalho análoga à escravidão lá no cultivo da uva, no sul do Brasil, chocou todo mundo. Não só porque é sempre muito assustador descobrir que ainda existe escravidão nos dias atuais, mas também porque a região onde tudo aconteceu, próximo ao município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, atrai visitantes de todo o país. Turistas atraídos pela beleza e pelas riquezas culturais daquela região. Ninguém podia imaginar que esse horror estava acontecendo embaixo do nosso nariz. E por coincidência do destino, quando saiu essa notícia, eu tinha acabado de ler um livro que fala exatamente dessa questão. É um clássico da literatura americana chamado As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, publicado originalmente em 1939, e cujo título, As Vinhas da Ira, faz referência justamente ao cultivo da uva e também de outras frutas no estado americano da Califórnia. Durante a década de 1930, que ficou conhecida como a Grande Depressão lá nos Estados Unidos, muitos trabalhadores se viram obrigados a deixar suas terras, pequenas propriedades nos estados centrais do país e migrar para estados mais ricos, como é o caso da Califórnia, em busca de trabalho. Mas a maioria dessas famílias, estamos falando de milhões de pessoas que migraram, acabaram caindo num ciclo de exploração do trabalho, condições análogas à escravidão, e muitos deles sucumbiram à doença e à fome. E como se não bastasse a tristeza dessa temática, o título As Vinhas da Ira faz referência sim ao cultivo da uva, mas também a uma passagem bíblica, no livro do Apocalipse, quando se diz que no dia do juízo final, almas humanas serão como uvas que serão esmagadas pela ira de Deus. Naturalmente, as almas que forem ímpias. É uma imagem metaforicamente muito forte e inesquecível, e que foi aproveitada pelo John Steinbeck aqui no título, e que parece fazer uma premonição sinistra. Se os trabalhadores do campo continuassem sendo explorados em condições de trabalho similares à escravidão, mais cedo ou mais tarde a ira chegaria, seja a ira divina, seja a ira dos próprios trabalhadores. Eu não sei dizer se John Steinbeck era algum tipo de profeta, mas o fato é que desde que ele fez essa denúncia, e esse livro foi amplamente lido, premiado, discutido até no Congresso americano, a situação de exploração do trabalho no campo melhorou muito nos Estados Unidos, até praticamente desaparecer. Mas ela continua existindo em outras partes do mundo, como por exemplo aqui no Brasil. Cabe a nós esperar que aqui também a justiça seja feita. Se não a justiça divina, pelo menos a justiça dos homens. O Entre Linhas de hoje termina com trechos de uma entrevista que o professor universitário e escritor Hélio Santos concedeu à TV Cultura. Mineiro de Belo Horizonte, ele coordenou nos anos 90 um grupo precursor que colocou na agenda pública políticas afirmativas para a população negra. Hélio Santos é autor de livros como A Busca de um Caminho para o Brasil, A Trilha do Círculo Vicioso e A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Social, Brasil 200 anos. Até a semana que vem. Qual é hoje a situação dos negros, dos índios e das mulheres na sociedade brasileira? Impressiona, Abu Janra, porque você tocou o dedo na ferida. Quer dizer, o Brasil não se ajusta precisamente porque tem uma maioria negra, 52%. Os índios, que são os originais da terra, nós não conseguimos extingui-los. Eram 1.500 etnias, restam umas 300. Felizmente, nos últimos 10 anos, a população indígena vem crescendo. Antigamente, as crianças indígenas morriam como moscas. Agora, há uma feminização da pobreza. Eu poderia dizer que uma mulher negra teria uma carga dupla.
como mulher e como negra. Estas seriam, dentro da situação do Brasil, as que estão mais embaixo e as que têm mais dificuldade. A matriz disso tudo, com os negros e os índios, está em mais de 300 anos de escravidão. Dá para vencer isso em menos tempo? Preciso, é necessário isso. Quer dizer, a nossa escravidão foi a mais longa, a escravidão colonial que mais durou foi a nossa, 354 anos. Para cada 10 anos de Brasil, 7 ocorreram sob o signo da escravidão. Agora, como reverter isso? O 14 de maio, Abu Janra, o dia seguinte à escravidão, o dia seguinte ao fim da escravidão, é o dia mais longo do Brasil. Você encontra restos desse dia 14 de maio nas esquinas, nas favelas, nas prisões. Não há uma política pública no dia seguinte para aproveitar aqueles talentos que haviam construído o país até então. E então as chamadas políticas de cotas, que são políticas de ação afirmativa, são uma tentativa da gente ajustar isso num tempo que eu coloco 30 anos, porque essas políticas não são para todo sempre. A missão é reduzir